Graça e paz, meus irmãos, vamos a mais uma videoaula, né? Hoje com a última lição dessa revista, né? Que temos estudado, que é Vida de Jesus, do Ministério Jesus, né? E da editora Cristã Evangélica. Nós estudamos assuntos belíssimos e hoje estamos com a lição última, 17, que diz: Por que olham para as alturas? Esse é o título da nossa lição, né? O texto base dessa lição está em Lucas, no capítulo 24, no verso 48, que diz assim: Vocês são testemunhas destas coisas. Vamos conhecer o alvo da lição, que é onde queremos chegar com o estudo da lição. Ao final, você deverá esclarecer as palavras finais de Jesus aos seus discípulos, entendendo a nossa missão e relevância para o cumprimento da segunda volta de Cristo. Então, oremos, né? Querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, Senhor. Muito obrigada, Paizinho, por esta oportunidade, mais essa oportunidade que Tu nos dá hoje de estarmos aqui, podendo estudar a Tua palavra, Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz para todos os Teus filhos, Pai. Ó Deus, ajuda-nos nessa missão que Tu mesmo nos comissionaste, Pai, que é levar as boas novas de salvação às pessoas que se encontram no mundo sem esperança, né? Que não conhecem ainda Jesus, portanto, estão em trevas, né? E que possamos ser, assim, vasos de bênçãos nas Tuas mãos. Ó Deus, abençoa, mais uma vez eu te peço a todos os ouvintes, abençoa essa mensagem, né, de hoje, através dessa videoaula, que Tu mesmo irá trazer aos nossos corações. É a oração que eu te faço, Paizinho, e a faço no nome, que é sobre todo nome, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos conhecer então os propósitos da lição no sentido agora do saber. Ao final do estudo, você deverá entender o propósito da vinda de Jesus na Terra e os principais eventos desde seu nascimento até sua subida aos céus. E o propósito agora no sentido do sentir. Ao final, você deverá desejar cumprir sua missão como discípulo, outorgada pelo próprio Cristo, na lembrança que Ele estará conosco todos os dias nessa missão. E, finalmente, conhecer o propósito no sentido do agir. Ao final, você deverá levar as boas novas de salvação às pessoas que se encontram perdidas no mundo, sem a esperança da vida eterna na glória de Deus. Muito bem, vamos à introdução desse assunto que é maravilhoso, né? Então, a gente pode lembrar que ao longo de todo o ministério terreno de Jesus, o que Ele fez? Ele preparou os seus discípulos com valores distintos, valores especiais, para que eles fizessem a diferença naquelas comunidades por onde passassem. Tudo bem? Ele também lhes deu o quê? Lhes deu uma missão específica e finalmente ainda ele lhes passou as instruções para que tal missão pudesse ser cumprida. E eu pergunto agora a vocês, e aí? Vocês sabem qual missão é essa dada por Jesus aos discípulos? Então, se tiverem com a Bíblia de vocês aí por perto, vocês podem abrir, porque ela está registrada em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler os versos do 18 ao 20. E vamos ver que essas palavras, que esses versos, né, são, vamos dizer assim, a expressão das últimas palavras de Jesus a eles, aos discípulos, após a sua ressurreição. Após Jesus ressuscitar, ele falou essas palavras.
E nós vamos ver que essas palavras, depois eu digo o nome que é conhecido, vocês já sabem, a grande comissão. Então o verso 18 diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. O verso 19 fala: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Algumas traduções diz: portanto, ide, né? E façam discípulos, enfim. E o verso 20 fala o quê? Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, ok? Muito bem. Agora, o verso 18, nós vamos ver o seguinte, que em cada um desses versos que eu comentei do capítulo 28 de Mateus, nós podemos perceber um significado diferente. Vejam só, o verso 18, quando ele diz, né, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Esse verso é uma afirmação, pois Jesus, né, afirma sua autoridade máxima, sua autoridade suprema, ao declarar isso. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha só, esse verso também, ele também nos leva a compreendermos a soberania de Cristo, pois toda autoridade, afinal, foi dada, tanto lá no céu quanto aqui na terra. Então, a sua soberania e também o seu senhorio, porque ele é senhor de tudo, né? Sobre todas as coisas ele é senhor. E tudo isso que eu falei também vai nos dar o quê? Quando a gente lembra que Jesus, né, ele é soberano Senhor, porque ele detém toda a autoridade, não só aqui na terra como nos céus. Isso vai nos levar, nos dar, aliás, confiança, esperança, né? E principalmente em meio às adversidades, nos levando a obedecê-lo e até a esperar o agir de Deus em nossas vidas. Não, é difícil às vezes, né? Mas nós temos que lembrar quem é o nosso Deus, quem é o nosso Senhor, né? Soberano Senhor, aquele que possui toda a autoridade e poder, né? Então, e o verso 19, então veja bem, o significado do 18 é uma afirmação. E o verso 19, né? O que ele é? Quando diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, ide, é uma ordem, né? Tanto o ide quanto o vão estão o quê? Estão expressando uma ordem. Então, ele a seguir, ele também traz dois verbos no gerúndio, né? Batizando e ensinando. Nós vamos ver isso aí, porque nós sabemos que o batismo é uma ordenança também, não é? De Jesus para testemunho da fé nele, seguido naturalmente de mais outra ordem, que é a qual que eu acabei de falar, ensinando a guardar os mandamentos de Jesus. Eu vou falar mais adiante, porque isso faz parte do discipulado de todo discípulo de Cristo, né? Então é isso aí. Então, o verso 19 é uma ordenança. Os verbos, tanto o ide quanto vão, está no modo imperativo. Vão, ide, é uma ordem. Agora, o verso 20 é uma o quê? Porque quando ele diz, né, e eis que estou convosco vocês todos os dias, é uma promessa linda, a promessa de que Jesus está conosco, que estará conosco,
independentemente da situação que você possa estar atravessando, do dia, né? Do ano que você esteja, né, vivendo, Ele está todo o tempo conosco até o final, não só até o final das nossas vidas, individualmente falando, como ao final dos tempos dessa era que é a era da graça. Eu sempre gosto bem de lembrar, né? Bom, eu não sei, mas se nós nos remetermos aos ciclos de subida e descida ao longo do ministério de Jesus, eu até preparei aqui um gráfico, mas vai ficar difícil. Eu vou tentar mostrar rapidinho, hein, para vocês. Mas eu preparei para aula, vamos dizer, preletiva, né? Vocês vão ver, não sei se dá para ver, que Jesus, ele sai, ó, tá vendo aqui? Jerusalém está quase a 800 metros, né, de altitude acima do nível médio do mar. Vamos supor, ele toda hora saía da Judéia e passava por Samaria, ia lá para Galiléia, né, ia visitar aquelas regiões, tudo pregando o seu evangelho. Então ele era um tal de subida e descida. Porque aqui, por exemplo, ó, ele sai daqui e vai vir para cá, para uma região do deserto da Judéia. E o deserto da Judéia, ele está a 354, deixa eu colocar aqui, 300, peraí, eu saí do vídeo, né? Eu saí aqui, pronto, voltei. Ele está a 354 metros. Daqui a pouco ele sai dali e vai lá para o norte, para Galiléia. E tem regiões abaixo do nível médio do mar. Então, eu vou ver se eu preparo uma videoaula mostrando isso com detalhes. Mas vamos voltar. Nós estamos falando de quê mesmo? Que Jesus disse que toda a autoridade lhe tinha sido dada nos céus e na terra. Então, se nós nos remetermos às subidas e descidas, quando ele estava em Jerusalém, ele estava quase 800 metros acima do nível médio do mar, né? Quando ele ia lá para, por exemplo, deixa eu ver, para o Vale do Jordão, estava abaixo do nível médio do mar, né? Então, e outras regiões, né, que nós sabemos. Então, nessas subidas e descidas ao longo do ministério de Jesus, nós vamos ver que em várias etapas desse ciclo, para vocês entenderem, nós podemos destacar exemplos de autoridades da autoridade de Jesus, exercida por Jesus. E eu vou já dizer aqui na terra, lógico. Então, por exemplo, na tentação no deserto, quando ele esteve no deserto, ali ele mostrou de autoridade, quando o inimigo, né, tentou ele, depois de 40 dias, 40 noites com fome, né, ele vai e responde pela palavra com autoridade, né? No Sermão do Monte, quando ele prega, né, as multidões que se encantam. Também, ó, nas sinagogas de Jerusalém, quando sofre oposições dos líderes religiosos, né, dos fariseus, enfim, ali ele mostra de autoridade, enfim. Em Mateus, no capítulo 7, no verso 29, nós lemos exatamente isso. Pois o verso, o que diz? Se vocês estão aí com a Bíblia, vocês podem até abrir, porque fala assim, porque ele as ensinava, quer dizer, está falando que ensinava as multidões, né? Depois vocês vejam com calma. Pois ele as ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Pois sabemos, né? Nós sabemos que os mestres da lei, como eu falei, os doutores da lei, os estudiosos, os fariseus, como é que eles agiam? Perdão, eu estou resfriada. Eles agiam pela tradição religiosa. Eu espero conseguir dar essa videoaula. Deixa eu beber um gole d'água. Eles agiam pela tradição
religiosa. Eles falavam, mas não viviam o que falavam. E com isso, já com Jesus, né, era diferente. As multidões se impactavam com as palavras de Jesus. Na realidade, elas ficavam de que forma maravilhadas com o que ouviam do Mestre. Inclusive, Jesus ainda diz que tinha perdão, autoridade para perdoar pecados. E lá, vocês ainda devem já ter lido em Mateus 9, né, no verso 6, quando ele diz, né, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, tome a sua cama, tome a sua maca e vá para casa. Ou ande, enfim, depende da versão da Bíblia, né? Então, era cheio de autoridade. Onde Jesus revela, né, que tudo, não só autoridade, mas tudo havia sido lhe dado, autoridade, poder, que mais? Glória, né? Reino, nações, tudo. Tudo foram entregues a ele por quem? Pelo Pai. Mateus 11, 27. Tudo havia sido entregue pelo Pai, conforme foi profetizado por Daniel no capítulo 7, lá nos versos 13 e 14. Eu ia ler, mas como a minha garganta não está ajudando, vocês depois abram aí e vejam direitinho, ok? Agora, interessante que na oração do Pai Nosso, Mateus 6, né, verso 9, quando Jesus ora ao Pai, né, ele diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade, ela é realizada, afinal, por quem? Ela é realizada por aqueles, né, que se submetem a Jesus, conforme, né, nós já vimos. Conforme nós já vimos, né? Ou seja, pelos seus discípulos, por nós, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Autoridade essa que foi outorgada pelo Pai, como eu já falei. Tudo bem? Assim, o papel de todo discípulo de Jesus, qual é mesmo? Qual é? É ir e cumprir, né, as suas ordens. Vai estar difícil hoje. Cumprir seus ensinamentos, sua vontade, né, que estarão sempre, como é que eu poderia dizer, alinhadas à vontade do Pai, de Deus Pai. Vou tomar outro gole de água, senão não vou conseguir terminar essa videoaula. Peço desculpas. Afinal, Jesus é soberano Senhor, não é? De todo o universo? Sim, é. E com isso, ele tem a autoridade, e também por tudo que sofreu por amor a nós. Ele tem autoridade de exigir de nós o cumprimento dessa missão. Tem ou não tem? Afinal, ele morreu por você, ele morreu por mim, por toda a humanidade. Então, ele tem autoridade de pedir e de exigir que cumpramos essa missão, ou seja, que todos aqueles que creem nele, né, que se dizem seus discípulos, a cumpram, ok? Que é de ir por todo o mundo, pregar o evangelho, né, batizando-os e ensinando a guardar tudo que ele tinha ordenado, naturalmente os seus mandamentos, não é isso? Então, nós, seus discípulos, devemos, pela autoridade e poder que também ele nos confere, ele nos concede, né? Nos envolver
nessa missão. Qual é a missão mesmo? Que é a de anunciar as boas novas de salvação. Aqueles que ainda não conhecem a Jesus, não o conhecem de perto, né? Que estão aí, estão no mundo, né? Que estão na onda do mundo, se dizem assim, né? Estão sem salvação. Então, nós vamos ver que a ordem de Jesus é para nós, tá? E essa ordem de ide ou vão por todo mundo, ela exige um movimento intencional nosso, né? Ela exige um movimento intencional da nossa parte, que é ir ao encontro, né? Daqueles que se encontram perdidos, que se encontram sem esperança da salvação. É ou não é? Sim, que estão imersos em trevas, né? Que estão, como eu disse, na onda do mundo, estão, e às vezes nem sabem, né? Que estão, deixa o mundo me levar, deixa a onda me levar, tá vivendo e nem se lembra que isso aqui tudo é passageiro. Então, nós temos essa missão, né? Que é de levar as boas novas de salvação. Só um instante aqui. Toda hora eu tô saindo da telinha, né? É porque voou, eu deixei escapar, não sei. Agora, é interessante que os primeiros cristãos, eu tô falando dos judeus convertidos lá do primeiro século, né? Os primeiros cristãos, eles tinham o pensamento que Jesus, né? Havia, como é que eu posso dizer, prometido a salvação apenas para eles, apenas para a nação de Israel. Eles tinham esse pensamento, ou seja, somente essa nação, somente os israelitas seriam salvos. Esse pensamento é um pensamento oriundo, né, de uma cultura exclusivista e equivocada. Nós sabemos que Jesus morreu por todos, afinal ele morreu por toda a humanidade, mas eles lá naquela época não sabiam ainda, não tinha sido revelada, né, isso para eles. Vocês querem ver Atos no capítulo 10, vocês estão aí com a Bíblia, podem abrir. Nós vemos que Pedro, que era judeu, ele precisou o quê? Ser convencido por Deus. Ele precisou ser convencido de que deveria, né, ir lá a Cesareia evangelizar Cornélio. Não é isso? Cornélio era um gentio, para ele era um incircunciso, né? Era um gentio e ele não aceitava isso. No pensamento dele, no pensamento de Pedro e dos judeus primeiros convertidos, isso não era impossível. Só que ele teve que ter, lembra aquela visão que ele era meio-dia, ele foi orar, né? Primeiro o próprio Cornélio recebe, né, um anjo onde diz que as orações e ofertas que ele fazia constantemente, porque ele era temente a Deus, e toda a sua casa, a sua família tinha sido o quê? Ouvida e vista por Deus, aceita. E aí manda que ele vá ao encontro, né, de Pedro, dá as especificações, ele manda os criados ir. Enquanto isso, no dia seguinte, Pedro, ao se dirigir ao terraço para orar, era meio-dia, ele estava até, não sei se era na visão que ele estava com fome, né? E aí desce um lençol com vários animais que tem lá, aves, quadrúpedes, enfim, aí que Deus diz, come, mata e come. E ele diz, de jeito nenhum, Senhor, de modo nenhum, nunca comi nada impuro. Aí a resposta, não diga que é impuro aquilo que Deus purificou, né? Não chame de imundo, de impuro, que Deus santificou. Uma coisa assim. E aí isso repete 3 vezes. Ele entende que quando batem a porta dele, lá o pessoal lá, que eram os como é que eu posso dizer, os servos, né, do Cornélio, batem a porta, nós estamos aqui procurando, e conta a história. Ele entendeu que era para que ele fosse mesmo
sendo ele um gentio que era para ele evangelizá-lo. É lindo, depois vocês leiam as histórias da Bíblia, são belíssimas, né, e reais. Aí depois, mais adiante, inclusive, no Atos 15, né, nós vamos observar o primeiro concílio na história, né, da igreja. Vocês vão ler que lá foi que esse concílio foi levantado para discutir justamente essa questão. Qual questão? De que os não-judeus, né, chamados gentios, né, no caso nós, deveríamos ser inclusos na obra salvífica de Jesus. Essa obra é abrangente, abrange a todas as pessoas. E agora, e se Jesus nunca tivesse dito, né, vão para os primeiros discípulos, vocês acham que eles iriam? Eu acho que não, dificilmente iriam, porque o pensamento da cultura deles, do entendimento era esse, que a salvação era apenas para a nação de Israel. Mas então, vamos ver agora qual vai ser o público-alvo, né, da grande comissão, como é chamada, né, essa ordem que Jesus instituiu para todos os discípulos, né, e qual o significado e o papel do discípulo, isso que nós vamos ver nessa tão importante tarefa. Vamos ver isso agora, relembrando também as palavras do nosso Mestre e Senhor Jesus. Quais foram? Vou repetir. Vão e façam discípulos, né, de todas as nações. Vamos ver também o que significa fazer discípulos. Muito bem, fazer discípulos é fácil, né? Significa levar alguém a experimentar o mesmo tipo de relacionamento com Jesus que o discípulo já possui. Isso é fazer discípulos, é levar alguém a experimentar o mesmo tipo, né, de relacionamento. Então, nós sabemos, uma coisa muito importante é que o discipulado envolve um compromisso maior. Não é só você dizer, Jesus morreu por você porque você é um pecador, ele morreu por todos, porque se você não aceitá-lo, você não vai, né, para a vida eterna, não vai para o céu. Não é só isso, porque exige, como eu disse, um compromisso maior. Que compromisso maior é esse com Jesus? Já falei também. Que é qual? Levar as pessoas a conhecer a sua palavra, não é isso? E com isso, fazer a vontade dele. Porque na medida que eu conheço a palavra que está na Bíblia Sagrada, que a palavra de Jesus deixou, os seus ensinamentos, eu vou primeiro conhecer quem é ele, quem foi ele, quem é ele na minha vida hoje. Vou reconhecer que ele é o Filho de Deus que morreu por mim, né? E vou entender que devo agora ver sob outro ponto de vista, sob o ponto de vista do Senhor Jesus. Então, vou passar a fazer, ou desejar fazer a vontade dele, e não mais a minha, não é? E a partir daí, a pessoa sofre uma transformação de vida, né? Sofre uma transformação, pois ela, como é que eu digo, passa a priorizar a Deus e ao seu reino, que antes não fazia. Então ela passa a priorizar em tudo que ela realiza. Não é verdade? Não foi assim com você? Assim tem sido com a gente. Nós vamos, né, aprendendo, né, na estrada da vida cristã que devemos fazer isso. Passamos, e com isso nós passamos aqui a ser considerado por ele um verdadeiro discípulo. Não é só dizer, eu sou discípulo de Cristo. Tem que conhecer a palavra dele, fazer a vontade dele e sofrer essa transformação. Afinal, gente, vocês que estão aí desse lado me ouvindo,
Discípulos são aqueles que, ouvem, entendem e obedecem e mais, se permitem ser transformados pelas palavras e ensinamentos de Jesus. Não é? Porque muita gente é durão, né? Diz, não, eu penso assim, essa é a minha ideia. Não, gente, vamos nos deixar ser transformados pela palavra. E qual é o público-alvo? O público-alvo está em Marcos 16:15, quando Jesus diz o quê? Abram aí para vocês verem. Vão por todo mundo e preguem o evangelho não ouvi, a toda criatura. Olha aí o público-alvo, a toda criatura. E o verso 16 complementa as palavras, né, que o próprio Jesus diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado, né? Então, esse é o nosso público-alvo, ok? Entenderam? Vamos pregar, então, as boas novas a quem? Só aquela pessoa que eu simpatizo, ou só a minha família? Não, a toda criatura. E essa é uma ordem, não podem esquecer que é uma determinação, uma ordem. O verbo está no imperativo, uma ordem. Mateus 28:19, foi isso que eu falei, né? Ide, portanto, e fazei discípulos. Vejam bem, de todas as nações. Ele fala também batizando-os, não podem esquecer que a pessoa tem que ser conduzida ao batismo, né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E aí a gente já falou bastante. Vamos agora falar um pouquinho em que consiste o discipulado, ok? Fazer discípulos, vocês já sabem que são discípulos, né? Fazer discípulos implica chamar homens e mulheres para seguirem a Jesus, não é isso? Mas para isso, a pessoa deverá primeiro se converter, naturalmente, entender, né? Tudo. Confessar seus pecados. Com seus lábios, ele se arrepende, né? Ele confessa com os lábios que Jesus é o seu Senhor, né? E crê em seu coração e o declara como Senhor e seu Salvador, crendo de fato, né? Porque sem fé é impossível você agradar a Deus, mas a conversão é por aí. Você explica que Jesus morreu e aí começa. Mas após a conversão, tem mais coisas, porque a pessoa deverá passar, eu já falei, pelo batismo. Mas é um qualquer batismo nas águas, que foi o batismo que Jesus nos ensinou, não é? Ele não batizou, sei lá, com João Batista no Rio Jordão, né? Então, esse batismo é o rito, vamos assim dizer, de iniciação na vida cristã, porque também é testemunho, não é? Da fé da pessoa, né? Da sua fé em Cristo, para os amigos, parentes, mostrando também, até para o próprio Cristo e para todos, o seu compromisso e a sua disposição pública de segui-lo. Nós somos seguidores de Cristo. E ali no batismo, ele está fazendo esse, vamos dizer assim, assumindo esse compromisso público de que ele irá seguir ao Mestre, que é Jesus. A partir de sua conversão, esse discípulo começa a quê? Começa a crescer, não é isso? Em graça, em conhecimento. Como que ele faz isso? Através, né, da palavra que está sendo ministrada em seu coração, ou pela própria leitura, porque ele passa a sentir fome da palavra, né? Ele ouve também indo aos cultos, né? Enfim. E pelas orações que ele deve orar, ele vai aprender a orar, isso tudo vai caracterizar o seu
crescimento espiritual ou santificação. E ele começa, eu sempre digo que o crescimento espiritual é uma linha, assim, vamos dizer, crescente, ascendente, né? Sempre subindo e sempre ele vai adquirir rumo à maturidade, ele vai se amadurecendo, né? Com o passar do tempo de vida cristã, né? Ele vai se tornando mais experiente, mais íntimo do Senhor, vai tendo mais facilidade ali com a palavra. Afinal, ele já recebeu quem? O Espírito Santo em seu coração, na hora que creu, né? Que o aceitou. Então, o próprio Espírito Santo dará a ele o discernimento que ele precisa para entender a palavra de Deus. E aí está o discípulo se tornando maduro, né? É um amadurecimento espiritual que nunca cessa, né? Nunca cessa aqui na terra. Ele vai amadurecendo até o dia que o Senhor o chamar para a glória, né? Bom, para esse crescimento, o que eu disse que é necessário? Vocês prestarem atenção? É necessário a oração e o estudo da palavra, a meditação constante na palavra de Deus, né? E essa palavra a gente sabe que é a sã doutrina, a Bíblia Sagrada. Ele deve meditá-la dia e noite, assim a palavra mesmo de Deus nos ensina, né? Mas nós temos uma promessa linda, uma promessa que nenhum discípulo abre mão e tem prazer de lembrar todos os dias, que é a promessa que o próprio Jesus fez a todos os discípulos, que estaria conosco, com os seus discípulos, com aqueles que o aceitaram, reconhecem, todos os dias até o fim. Então, vejam bem, Mateus 1, 23, abram aí, Mateus 1, 23, nós vemos, né, o quê? Que Jesus seria também chamado de Emanuel. Lembra o nascimento? Aí não vem dizer, ó, ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. E de fato, recebemos o Espírito Santo, oh, glórias a Deus, recebemos o Espírito Santo ao nos convertermos a Cristo. João 14 fala isso, o 16 e o 17, e com isso é Deus conosco, é Deus vivendo, batalhando as nossas batalhas, sendo o Senhor dos exércitos, sendo o nosso paizinho, sendo o nosso amigo, aquele que está ao nosso lado, que muitas vezes nos carrega no colo. Oh, é isso, é Deus nos ensinando, nos exortando, nos animando. É isso. Vocês querem ver o interessante também? Que o Evangelho de Mateus mesmo, ele inicia com essa promessa, né? Que eu acabei de falar. Mateus, no capítulo 1, verso 23, está iniciando, dizendo que ele seria chamado Deus Emanuel, Deus conosco. E o mesmo Mateus, o mesmo livro de Mateus, termina como começou, pois nos dá a certeza da presença de Deus, né? Quando vocês podem olhar em... bom, enfim, a certeza da presença de Deus no meio do seu povo. Continuando aqui, porque depois eu vejo o verso. Quando Jesus, sendo Deus Emanuel, Deus conosco, no início, e termina com aquele Mateus 28, acho que é 20, né? E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos, com aquela linda promessa, e para logo depois ascender aos céus, fazer assunto aos céus, né? Hoje ele está assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia,
intercedendo por nós. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso mediador. Ele está ao lado do Pai, mas ele está intercedendo conosco. Ao mesmo tempo que está conosco, é um mistério, né? Porque ele nos reparte o seu Espírito, essa unção maravilhosa, ele ainda intercede ao Pai com gemidos inexprimíveis, pois nós nem sabemos orar, colocar diante do altar de Deus as nossas prioridades. Isso é que diz a palavra. Bom, e nessa certeza que temos de que nunca estamos e que nunca estaremos sozinhos, né? É que nós devemos prosseguir, né, a carreira que nos foi proposta, parafraseando Paulo, né? Vamos então prosseguir a carreira que nos foi proposta pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus, de levarmos as boas novas de salvação àqueles, né, que carecem, que ainda não tiveram encontro pessoal com Cristo, né? Assim como nós um dia tivemos, né? E hoje nós podemos declarar que temos o nosso nome escrito no livro da vida, Apocalipse, no capítulo 20, versos 12 e 15, que vai falar que quem não tiver, que só serão salvos aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida. Fiquem com Deus, até a próxima videoaula, e sendo assim encerramos, né, todo o estudo que fizemos dessa revista linda e maravilhosa. Vou ver se eu gravo uma videoaula para mostrar a vocês todo esse processo de subida e descida dentro do ministério terreno de Jesus, porque quando ele ia para Jerusalém, subia, né? E quando ele ia para outras regiões que tem aqui, só olhando, porque eu já esqueci, outras cidades, ele descia, muitas até abaixo do nível médio do mar, e eu vou preparar uma videoaula para vocês, tá bom? Vou ver, né, se eu consigo. Um beijo, fiquem com Deus.